Derivadas parciais de primeira ordem. Temos aqui uma função f, que depende tanto de x, de y e de z. Essa função é essa aqui, ó, x vezes seno de yz mais y vezes seno de xz. Então, para fazer derivadas parciais, temos que derivar em relação a x, depois em relação a y e depois em relação a z. Vamos então primeiramente derivar em relação a x. Derivando em relação a x, eu considero essa parte aqui constante, porque ela não depende de x. Então, derivada de x em relação a x é 1. Mais, vezes, a derivada de uma constante. Aqui, tipo, é como uma constante multiplicando uma derivada. Então, repete essa constante, seno de yz. Mais, aqui temos y, que é uma constante, nesse caso. Em relação a x, ela é constante. Então, só, como está multiplicando, eu só repito. Aqui temos o seno de xz. Aqui temos que derivar em relação a x, porque dentro do argumento tem x e tem z. Como estamos derivando em relação a x, então temos que derivar isso aqui. Então a derivada de seno de xz é cosseno de xz vezes ainda, né, a derivada do argumento desse seno, que é xz derivada em relação a x. Aqui fica igual. Só repetindo, seno de yz mais y vezes cosseno de xz, né, vezes a derivada de xz em relação a x é como se fosse a derivada de x é 1, então sobra z. E essa aqui é a resposta da derivada dessa função em relação a x. Agora, fazendo essa função del f, del y em relação a y. Vamos primeiro repetir a função aqui de cima. X vezes seno de yz mais y vezes seno de xz. Então, derivando essa função agora em relação a y. Então, del f, del y. Eu vou considerar o que não é y, vou considerar como constante. Esse aqui não tem y, é constante. Esta parte aqui também não tem y, vai ser constante. E o resto eu tenho que derivar em relação a y. Então, o que é constante, eu só desço, né? Porque aqui está multiplicando. Então, eu só... a derivada de uma constante, né? Tipo, uma constante multiplicando uma derivada é a derivada vezes a constante, né? Então, só baixando o x aqui. A derivada de seno em relação a y é cosseno de yz vezes ainda a derivada do argumento desse seno, que é yz derivada em relação a y, mais a derivada de y em relação a y é 1 vezes esse seno aqui não tem nada, não tem y, então só vou repetir ele, seno de xz. Só ajeitando aqui está pronto esse problema. Então, del f, del y, né, vai ser igual. Aqui, x vezes cosseno de yz vezes a derivada de yz em relação a y, sobra só z, mais aqui 1 pode sumir, seno de xz. Essa aqui é a resposta para a derivada da função em relação a y. Falta ainda, como essa função depende tanto de x, de y e z, falta a derivada parcial de primeira ordem em relação a z. Então, del f, del z. Vamos primeiro repetir aqui a função inicial, né, para a gente não errar. Então, é x vezes seno de yz mais y vezes seno de xz. Agora estou derivando em relação a z, a variável z. Vou só aqui dobrar um pouco. Então, essa derivada aqui em relação a z. Então, del f, del z é igual. Aqui temos o que é constante, né? O que não depende de z é constante. Aqui depende de z, aqui não depende de z. Ou seja, dentro dos argumentos do seno depende de z. Então, essas duas funções eu tenho que derivar em relação a z. Então, aqui o x, como é constante, repete. A derivada do seno é cosseno.
de yz vezes ainda a derivada do argumento yz derivada em relação a z mais, né? O y aqui nesse caso é constante, então só desce ele. Vezes ainda a derivada do seno de xz, que é cosseno de xz, vezes ainda a derivada do argumento. O argumento aqui é xz. Agora só fazendo aqui a derivada desses argumentos e essa vai ser a resposta. Então, del f, del z é igual a x vezes cosseno de yz. A derivada de yz em relação a z sobra um y, né? Mais aqui y desceu, aqui cosseno de xz vezes a derivada de xz em relação a z, sobra só o x, né? Porque a derivada de z em relação a z é 1. E essa aqui é a resposta. Temos agora as três derivadas parciais. Em relação a x, em relação a y, em relação a z, de uma função f que depende tanto de x, de y e de z.